Olá! Nessa aula do minicurso Editoração Matemática no LaTeX, nós vamos dar os primeiros passos para realizar a formatação de textos e equações no LaTeX. Para isso, vamos aprender a usar os primeiros pacotes e programas. Esses pacotes vão viabilizar a utilização de recursos de formatação tais como margens, acentos gráficos e indentação. E também vamos trabalhar comandos para quebra de linha, criação de parágrafo e comentário. Então vamos lá. Bom, vamos começar com um pacote para configurar margens. Tá? Então aqui já aparece nessa primeira linha aqui do arquivo tex a classe do documento, né? /document class, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior e essa linha daqui é obrigatória. Na segunda linha a gente vai escrever o pacote para configurar margens, que é o pacote geometry. Então aqui use package e aqui entre colchetes a gente escreve as configurações das margens, né? Aqui top é margem superior, bottom margem inferior, left margem esquerda e right margem direita. Tá? Então, colocando esse pacote aí, a gente já consegue configurar as margens. Então aqui vem o begin document, aqui vem o texto e o end document. Bom, vamos fazer um exercíciozinho aqui, né? Eu coloquei esse cabeçalho que nós trabalhamos, né? E aqui apenas em verde aqui nós inserimos um texto, né? Inserir um texto aqui, vamos compilar e vamos visualizar o texto. Vamos ver o que aconteceu. Olha aí o que está acontecendo, né? Você tem aqui o texto, mas podemos observar que quando tem os acentos gráficos, como por exemplo C cedilha, né? Ele não coloca o C cedilha, o tio também não. O acento agudo aqui em Bhaskara, ele simplesmente tira o acento agudo e além disso oculta o A, certo? Então tem alguma coisa que está faltando aqui para que o nosso texto ele saia integralmente como foi digitado aqui, né, com todos os acentos gráficos. Então o que está faltando aí? O que está faltando é um pacote específico para colocar acentos gráficos. Então, para habilitar teclas com acentos gráficos via teclado, a gente vai incluir o pacote input enc, tá? Aqui é o codificação de entrada. A codificação de entrada a gente vai usar o pacote e vai colocar aqui o TF8, porque é o nome da codificação de entrada, né? Então quando você instala o seu programa, lá ele vem indicado qual é a codificação. Então quando a gente abrir aí o nosso exemplo no TechMaker, eu vou mostrar para vocês aonde identificar a codificação de entrada. Então você deve usar o pacote e colocar aqui a codificação correspondente do seu programa. E aí a gente vai para o Begin Document, o texto e End Document. Então vamos lá, vamos colocar todo esse cabeçalho aqui, né? Incluindo o pacote Input Enc e início e final do documento e vamos inserir o mesmo texto anterior ali. Olha o que aconteceu. Ao compilar, você vai observar que todos os acentos gráficos estão nos seus devidos lugares, tá certo? Então aqui tem aqui educação, o C cedilha já aparece, o Bhaskara também, aqui o acento circunflexo, né, de pôr do sol, aqui o tio, tá certo? Então tá tudo aqui no seu devido lugar. Bom, tem um comando muito especial aqui que é o /LaTeX, tá? Então ele deve ser escrito dessa forma aqui, ó, a barrinha, o L maiúsculo, o T maiúsculo e o X maiúsculo. O A e o E são minúsculos. Olha o que vai acontecer aqui quando eu insiro isso no nosso texto. Aqui é o mesmo texto que estávamos trabalhando antes e já aqui incorporamos o mesmo cabeçalho aqui, né? O mesmo preâmbulo que estávamos trabalhando anteriormente aqui, tá? Muito bem. Então, na hora que compilar, olha o que vai acontecer, ó. A palavra
LaTeX vai aparecer esse modo estilizado, que é o modo padrão que ele deve ficar, certo? Então toda vez que aparecer a palavra LaTeX, a gente usa aqui o comando /LaTeX. Bom, agora vamos ver como fazer a quebra de linhas. Então a gente pode fazer uma quebra de linha digitando duas barras, né? Aqui essa barrinha inclinada para a esquerda, onde vai aparecer a quebra. Então vamos dar um exemplo aqui. Aqui, naquele mesmo nosso texto, né, já preservando aqui, eu não precisei inserir nenhum pacote, tá? Vamos ver aqui onde é que aparece aqui, ó. Aí eu digito duas vezes essa barra aqui sem espaço, né, entre elas, tá? E a linha vai quebrar exatamente aqui depois de pôr educação, tá? Aqui vai começar uma nova linha que vai ser quebrada aqui depois de pôr do sol. Só que aqui eu faço de propósito, eu coloco uma sequência de duas linhas paralelas aqui, né? Então nessa sequência aqui, duas barras paralelas e depois duas barras paralelas, vai quebrar duas vezes a linha. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui quando compila. Olha lá. Então temos aqui, ó, eu sou apaixonado pela educação. Tem aqui o início, né, esse parágrafo com essa linha apenas. Vocês notam aqui esse afastamento aqui, esse recuo, essa indentação, né, que caracteriza esse primeiro parágrafo. E aqui, ó, quando chegou em educação, quebrou a linha. Então a linha, ele começa uma nova linha aqui no eu, tá vendo? Exatamente onde quebrou a linha. E aqui ele vai até pôr do sol, tá vendo? Pôr do sol seria a segunda linha. É claro que se você quebra ele num lugar em que excede aqui a questão das margens, né, ele vai jogar para a linha seguinte, tá? Então o LaTeX ele tem essa concepção estruturada e ele automaticamente vai arrumando o seu parágrafo, tá? Bom, eu quebrei duas vezes a linha aqui, então por isso que ele está criando esse espaço em branco, tá certo? Então na primeira quebra de linha ele vai jogar esse não posso aqui para a linha seguinte, e na segunda quebra ele vai criar essa linha em branco aqui, tá certo? Então foi isso que aconteceu. Bom, como é que a gente cria um parágrafo, tá? A gente vai criar um parágrafo usando a tecla Enter. Então aqui a tecla Enter, por exemplo aqui, ó, usando a tecla Enter naquele nosso texto, eu criei esse espaço aqui, ó, cheguei aqui no final, teclei Enter uma vez, eu criei esse espaço aqui, e aqui eu cliquei Enter duas vezes. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, tá? Então, olha lá, aqui já é o resultado da compilação. Aqui tem esse primeiro, eu sou apaixonado por educação. Depois aqui tem esse espaço em branco, ele criou um novo parágrafo. Observe que aqui ele tem um recuo e ficou debaixo dessa palavra aqui do primeiro parágrafo, certo? Vocês podem ter observado que nesse espaço aqui eu dei 2 Enter, né? No primeiro Enter ele criou esse parágrafo aqui, não posso, e no segundo Enter aqui não aconteceu nada, tá? Então para criar o parágrafo basta dar um Enter. Eu posso criar 10 espaços aqui com Enter e não vai acontecer nada. O LaTeX simplesmente vai interpretar como a criação de um único parágrafo. Bom, muitas vezes é interessante retirar a indentação do início dos parágrafos. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, uma das maneiras de fazer é acrescentando o pacote parskip, tá? Acrescenta esse pacote aqui e o que é que vai acontecer? Eu peguei aquele mesmo texto anterior, né? Coloquei um espaço aqui depois de pôr do sol e botei um espaço aqui depois de sou um vencedor, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então vocês podem observar que ele não criou aquela indentação aqui no primeiro parágrafo, tá vendo? E ao criar um novo parágrafo depois, ele também não vai indentar, tá certo? Bom, agora nós vamos aprender a adicionar comentários. O comentário é um comando que a gente coloca
que faz com que o compilador do LaTeX ignore determinados comandos, símbolos e textos. A gente usa o símbolo porcentagem para que esse efeito aconteça. Ou então a gente pode usar a tecla de atalho Ctrl T para fazer o comentário e Ctrl U para desfazer esse comentário. Vamos ver um exemplo aqui que fica mais fácil de entender, tá? A gente volta para aquele nosso arquivo e já acrescentei algumas coisas aqui. Observem que nós temos o mesmo preâmbulo, tá? E temos também o mesmo texto, tá ok? O que foi que a gente acrescentou aqui, ó? Antes de começar o preâmbulo, eu coloquei vários símbolos aqui de porcento, botei escrito preâmbulo, tá? Então esse primeiro símbolo daqui, ó, esse primeiro percentual, vai dizer para o compilador que tudo que vem depois dele, que é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, incluindo o preâmbulo e os outros símbolos, não devem ser compilados, tá? Ele vai ignorar isso aqui na compilação. Mas isso vai ficar escrito dentro do seu arquivo para que você tenha uma ideia do que está acontecendo naquela parte da sua programação, né, do seu texto, tá? Então, aqui eu fiz o comentário de que isso aqui é o preâmbulo. Depois, mais adiante aqui, ó, eu fiz um comentário em cima desse pacote aqui, ó, pacote para habilitar acentos gráficos, tá? E antes desse comentário vem esse símbolo, tá? Então isso aqui tem caráter apenas informativo para quem está escrevendo isso aqui, para quem está escrevendo o texto no LaTeX, tá certo? Isso aqui não vai para o PDF, ou seja lá o formato que você habilitar a sua saída. Muito bem. Aqui também tem outro comentário, corpo do texto, né? A partir daqui é corpo do texto. Então isso aqui não vai ser considerado pelo compilador. Então, quando a gente compilar, olha o que vai acontecer. Ao compilar, sai uma única frase. Por que isso? Não posso permitir que o chão se abra sob meus pés. Sou um vencedor. Onde é que está isso aqui? No corpo do texto, a única linha que não está comentada é justamente essa aqui, tá? Que eu acabei de falar. A primeira, a segunda e a quarta linhas estão com o símbolo percentual e significa que o compilador não vai considerar isso aqui para poder colocar na sua saída, tá certo? Bom, agora vamos praticar um pouquinho do que a gente aprendeu dentro do próprio LaTeX.